Você já sentiu aquela dorzinha nas articulações ao levantar? Ou um cansaço que não vai embora? Mesmo depois de uma boa noite de sono, talvez a sua digestão não esteja mais funcionando como antes. Ou você percebe que a memória já não é a mesma. Muitos de nós. Depois dos 60, começamos a aceitar esses sinais como parte inevitável da idade. Como se fosse um destino selado. Mas e se eu te dissesse que uma parte significativa desses desconfortos e da perda de vitalidade pode estar ligada diretamente ao que você coloca no seu prato? Especificamente a carne que você escolhe comer é uma realidade dolorosa. Eu sei. Pensar que algo que sempre foi parte da nossa cultura alimentar pode estar nos prejudicando. Mas a boa notícia é que existe um segredo. Uma chave para mudar esse quadro e recuperar a sua energia. A clareza mental. E até mesmo aquela disposição que você achava que tinha perdido. Neste vídeo, vamos desvendar esse segredo juntos. Vamos explorar 4 tipos de carne que você deveria, de fato, evitar a todo custo se quiser viver seus anos dourados com saúde e vitalidade. E o mais importante, vou te mostrar 4 outras opções de carne que você absolutamente deve incluir na sua alimentação diária para sentir uma diferença notável no seu corpo e na sua mente. Preste muita atenção, porque as escolhas que fazemos na cozinha têm um impacto gigantesco na nossa qualidade de vida. Assista até o final para algo que vai te surpreender. Algo que a maioria das pessoas nem imagina. Vamos começar nossa jornada pela verdade sobre a carne que consumimos. E para isso, precisamos encarar de frente as escolhas que talvez estejam nos sabotando sem que a gente perceba. O primeiro tipo de carne que você, com mais de 60 anos, deveria pensar seriamente em tirar do seu prato são as carnes processadas. Estou falando de salsicha, presunto, mortadela, salame, bacon e linguiça, para citar alguns exemplos que são tão comuns nas mesas brasileiras. Ah, mas são tão práticas, não é mesmo rápidas para um lanche, para um café da manhã apressado ou para aquele churrasco improvisado. O problema é que esses alimentos são verdadeiras bombas de sódio, nitratos, nitritos e conservantes. O sódio em excesso é um inimigo declarado da sua pressão arterial, contribuindo para a hipertensão, que por sua vez aumenta o risco de doenças cardíacas e AVC. E não é só isso. Os nitratos e nitritos, usados para preservar a cor e o sabor, podem se transformar em compostos cancerígenos no nosso organismo, especialmente no trato digestivo, para quem já tem uma digestão mais lenta ou um intestino sensível, como muitos de nós depois de uma certa idade. O consumo frequente desses produtos pode causar inchaço, gases e ainda agravar problemas como a constipação. Pense bem, uma fatia de presunto pode parecer inofensiva. Mas quando somamos o consumo diário ou semanal, o impacto se torna cumulativo e preocupante. Imagine o seu corpo como uma máquina. Você colocaria um combustível sujo ou adulterado em um carro que você quer que dure por muitos anos? Não. Certo. Da mesma forma, nosso corpo precisa de alimentos que nutram, não que o sobrecarreguem com substâncias artificiais e inflamatórias, em vez de uma sanduíche de mortadela no café da tarde. Por que não experimentar um ovo cozido ou fatias de peito de frango assado em casa? As opções são muitas, e com um pouco de criatividade, podemos transformar hábitos antigos em novas e saudáveis escolhas. O segundo tipo de carne a ser evitado. E aqui preciso ser bastante direto. São as carnes vermelhas muito gordurosas. Estamos falando daquela picanha com uma capa de gordura generosa.
da costela suína com excesso de gordura entremeada, da cupim que desmancha, mas que também carrega consigo uma quantidade enorme de gordura saturada. Eu sei, para muitos de nós, a carne vermelha faz parte da nossa identidade culinária, especialmente no Brasil, onde o churrasco é quase um ritual. Mas o consumo excessivo dessas gorduras saturadas e do colesterol, presentes em abundância nesses cortes, é um passaporte para o aumento do colesterol LDL, aquele colesterol ruim, e para o entupimento das artérias. Isso eleva significativamente o risco de doenças cardiovasculares, que já são uma das principais preocupações de saúde para a nossa faixa etária. Não estou dizendo para você nunca mais comer carne vermelha, mas para ser consciente nas suas escolhas. Se você ama um churrasco, prefira cortes mais magros como o filé mignon, patinho ou alcatra. E lembre-se da porção. Um bife do tamanho da palma da sua mão já é o suficiente para uma refeição. Além disso, a digestão de carnes muito gordurosas pode ser um desafio para o nosso sistema digestivo, que naturalmente se torna um pouco mais lento com a idade. Você pode sentir aquela sensação de peso no estômago, azia e desconforto que duram horas depois da refeição. Para dar um exemplo prático em vez da costela no bafo com aquela camada de gordura, que tal um bife de frango grelhado ou um peixe assado? Eles oferecem proteínas de alta qualidade com muito menos gordura prejudicial e são muito mais fáceis de digerir. Pense na sua saúde a longo prazo. Pequenas trocas hoje podem significar anos a mais de vida com qualidade e sem dor. O objetivo não é privar-se, mas sim fazer escolhas inteligentes que beneficiem seu bem-estar geral. A terceira categoria de carnes que deveríamos riscar da nossa lista são as carnes fritas. E aqui não importa se é frango a passarinho, bife à milanesa, iscas de peixe empanadas e fritas, ou até mesmo aquela linguiça frita no óleo. A fritura adiciona uma quantidade absurda de calorias vazias e gorduras trans, que são extremamente prejudiciais para o coração. O processo de fritar, especialmente em óleos que são reutilizados ou que não são adequados para altas temperaturas, cria compostos inflamatórios no alimento, e a inflamação crônica no corpo é a raiz de muitas doenças relacionadas à idade, desde dores nas articulações até o risco aumentado de Alzheimer e problemas cardíacos. Além disso, a gordura da fritura é um fardo para o nosso sistema digestivo. Você já deve ter experimentado aquela sensação de estômago pesado e azia depois de uma refeição frita. Para quem já convive com problemas como refluxo ou gastrite, o consumo de frituras pode ser um gatilho para crises dolorosas e desconfortáveis. Pense em como uma porção de batata frita com seu bife à milanesa pode parecer apetitosa no momento, mas o custo para a sua saúde pode ser alto. A boa notícia é que você não precisa abrir mão do sabor crocante. Existem alternativas maravilhosas, como assar no forno, usar a air fryer ou grelhar, um peito de frango empanado com farinha de rosca e assado no forno, por exemplo. Pode ser delicioso e muito mais saudável do que a versão frita. Ou que tal um peixe assado com ervas frescas e legumes? Essas preparações realçam o sabor natural dos alimentos sem adicionar as calorias e gorduras desnecessárias. Cuidar da sua saúde não significa abrir mão do prazer de comer, mas sim aprender a cozinhar de formas que nutrem e protegem o seu corpo. Não o sobrecarregam. Faça a escolha inteligente para o seu coração e para a sua digestão. Por fim, a quarta e última categoria de carne que você deve evitar são as carnes altamente processadas e defumadas.
como as carnes secas ou curadas, que vêm com uma carga altíssima de sódio. Estou falando de produtos como o charque, carne seca ou até mesmo alguns tipos de copa e presunto cru, que são conservados com muito sal. Esses alimentos, embora tradicionais em muitas culinárias regionais, são um perigo para quem busca manter a saúde em dia, especialmente depois dos 60. O excesso de sódio, como já mencionei, é um vilão para a má pressão arterial, mas seus efeitos vão além. Ele pode levar à retenção de líquidos, causando inchaço e sobrecarregando os rins, que já podem estar trabalhando com menos eficiência com o avanço da idade. Para quem tem problemas renais ou cardíacos, o consumo desses produtos pode ser particularmente perigoso, agravando as condições existentes e aumentando o risco de complicações sérias. Além do sódio, muitos desses produtos defumados também contêm compostos formados durante o processo de defumação que podem ser prejudiciais à saúde a longo prazo. Eles podem ser inflamatórios e até mesmo ter um potencial carcinogênico quando consumidos regularmente e em grandes quantidades. Pense, por exemplo, em uma feijoada onde a carne seca é um ingrediente principal. Embora seja um prato delicioso e culturalmente importante, a quantidade de carne seca e sal pode ser preocupante. Não significa que você nunca mais vá comer uma feijoada, mas talvez seja uma refeição para ocasiões muito especiais e em porções controladas para o dia a dia. É fundamental optar por fontes de proteína com menos processamento e menor teor de sódio. Que tal um ensopado de lentilha com legumes e um pedacinho de frango desfiado, ou um prato de peixe assado com brócolis e arroz integral? Essas escolhas oferecem os nutrientes que seu corpo precisa sem sobrecarregá-lo com ingredientes nocivos. Lembre-se, o objetivo é nutrir, não adoecer. Nossas escolhas alimentares são ferramentas poderosas para manter a vitalidade e a independência na terceira idade. Agora que desvendamos as armadilhas escondidas em certos tipos de carne, é hora de virar a página e focar nas soluções, nas estrelas do nosso cardápio que podem realmente impulsionar a sua saúde e bem-estar. Não é só sobre o que evitar, mas principalmente sobre o que abraçar com carinho na sua alimentação diária. A boa notícia é que existem opções deliciosas, nutritivas e, acima de tudo, benéficas para o seu corpo depois dos 60. A primeira carne que você absolutamente deve comer diariamente são os peixes ricos em ômega 3. Estou falando de salmão, sardinha, atum e cavala. Por exemplo, essas maravilhas do mar são verdadeiros superalimentos, especialmente para nós. O ômega 3 é um ácido graxo essencial que o nosso corpo não produz. Então precisamos obtê-lo através da alimentação. E ele é um poderoso anti-inflamatório natural. Lembra que falamos sobre a inflamação crônica? Pois é, o ômega 3 ajuda a combatê-la. O que é crucial para aliviar dores nas articulações, melhorar a função cerebral e até mesmo proteger o coração. Pense no impacto que isso pode ter na sua qualidade de vida, além de combater a inflamação. O ômega 3 é fundamental para a saúde do seu cérebro. Estudos mostram que ele pode ajudar a melhorar a memória, o foco e até mesmo reduzir o risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Imagina ter a mente afiada e ativa por muito mais tempo, podendo desfrutar de conversas, leituras e novas aprendizagens. Os peixes também são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, essencial para a manutenção da massa muscular, que tende a diminuir com a idade. Um processo chamado sarcopenia. Manter os músculos fortes é vital para a sua mobilidade,
equilíbrio e para prevenir quedas. E não podemos esquecer da vitamina D, presente em muitos peixes gordurosos, que é crucial para a saúde dos ossos e para o sistema imunológico. Para incluir esses peixes no seu dia a dia, você pode assar uma posta de salmão com legumes, preparar uma salada de atum com folhas verdes e azeite, ou simplesmente comer sardinha enlatada, mas com baixo teor de sódio como um lanche rápido e nutritivo. Que tal um patê de sardinha caseiro no pão integral? É versátil, saboroso e faz um bem enorme. Comece a pensar nos peixes como seus aliados para uma vida longa e saudável. Seguindo em frente. A segunda carne que você deve incluir diariamente são os ovos. Sim, ovos. Sei que por muito tempo o ovo foi demonizado por causa do colesterol. Mas a ciência já comprovou que o colesterol dietético tem pouco impacto nos níveis de colesterol sanguíneo para a maioria das pessoas. Na verdade, os ovos são uma das fontes de proteína mais completas e acessíveis que existem. Pense em tudo que um ovo oferece: proteína de alto valor biológico, que significa que ele tem todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para construir e reparar tecidos, incluindo seus músculos. É perfeito para combater a perda muscular que mencionei anteriormente. Além disso, os ovos são uma mina de vitaminas e minerais. Eles são ricos em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e da memória. Quer manter sua mente funcionando a todo vapor? Coma ovos. Eles também contêm luteína e zeaxantina, dois antioxidantes poderosos que são cruciais para a saúde dos seus olhos, ajudando a prevenir a degeneração macular e a catarata, problemas comuns com o avançar da idade. E não para por aí. Os ovos fornecem vitamina D, essencial para a saúde óssea, e vitaminas do complexo B, que são importantes para a energia e o metabolismo. E a melhor parte, são incrivelmente versáteis e fáceis de preparar. Você pode comer ovos cozidos, mexidos, pochê, em omeletes com vegetais, ou até mesmo adicionar um ovo cozido fatiado na sua salada. São práticos para o café da manhã, um lanche rápido ou até mesmo como parte de uma refeição principal. Imagine começar o dia com uma omelete cheia de espinafre e tomate, garantindo energia e nutrientes para as suas atividades. Ou ter sempre alguns ovos cozidos na geladeira para uma refeição rápida quando a fome apertar. Os ovos são um verdadeiro presente da natureza, acessíveis e poderosos para a sua saúde e vitalidade. A terceira carne que merece um lugar de honra na sua mesa é o peito de frango e o peru, sempre optando pelas versões magras e sem pele. Essas aves são campeãs em proteína de alta qualidade, mas com um teor de gordura muito baixo, especialmente quando a pele é removida. Para quem busca manter a massa muscular e ter saciedade, sem adicionar excesso de calorias ou gorduras prejudiciais, elas são a escolha perfeita. A proteína do frango e do peru é de fácil digestão, o que é uma grande vantagem para o sistema digestivo maduro. Você não vai sentir aquela sensação de peso ou desconforto que algumas carnes mais gordurosas podem causar. Isso significa mais conforto e menos preocupações com azia ou má digestão, além de serem ótimas fontes de proteína. O frango e o peru são ricos em vitaminas do complexo B, como a B3-niacina e a B6-piridoxina, que são cruciais para a produção de energia no seu corpo. Se você se sente cansado com frequência, adicionar mais dessas proteínas magras pode ajudar a dar aquele impulso que você precisa para suas atividades diárias. Eles também fornecem fósforo, importante para a saúde dos ossos e dentes, e selênio,
um mineral com propriedades antioxidantes que ajuda a proteger suas células do dano. Pensando em como incorporar mais frango e peru na sua dieta. As opções são infinitas. Você pode grelhar um filé de frango e servir com uma salada colorida. Fazer um ensopado de frango com legumes e batatas. Ou usar o frango desfiado em tortas, sanduíches ou saladas. O peru também é excelente assado com ervas ou em fatias no lugar do presunto processado. É importante lembrar que o modo de preparo faz toda a diferença. Evite frituras e prefira assar, grelhar, cozinhar ou ensopar. Um peito de frango assado com limão e alecrim pode ser um prato simples, mas extremamente nutritivo e saboroso, que contribui diretamente para a sua saúde óssea, muscular e para a sua energia geral. Faça do frango e do peru seus aliados na busca por uma vida mais ativa e plena. E chegamos à quarta carne que você deve considerar incluir na sua alimentação diária: os cortes magros de carne bovina. Eu sei. Antes eu falei para ter cuidado com a carne vermelha gordurosa. Mas existem cortes que são excelentes fontes de proteína e nutrientes sem o excesso de gordura saturada. Estou falando de cortes como o patinho, o lagarto, o filé mignon, a alcatra e o músculo. Esses cortes, quando preparados de forma adequada, são riquíssimos em ferro M, o tipo de ferro que é mais facilmente absorvido pelo nosso corpo. A deficiência de ferro é comum em muitas pessoas, especialmente com o avançar da idade, e pode levar à anemia, causando fadiga extrema, falta de ar e palidez. Incluir pequenas porções desses cortes magros de carne bovina pode ser um poderoso escudo contra a anemia e garantir que você tenha a energia necessária para aproveitar cada dia. Além do ferro, a carne bovina magra também é uma excelente fonte de zinco, que é fundamental para a saúde do seu sistema imunológico e para a cicatrização de feridas. E, claro, proteína de alta qualidade, essencial para a manutenção da massa muscular e para a força. Ela também contém creatina, um composto natural que é importante para a energia dos músculos e que pode ser benéfica para a função cognitiva. Mas a chave aqui é a moderação e a escolha do corte. Não estamos falando de comer um bife gigante todos os dias, mas sim de incorporar porções menores e mais inteligentes na sua rotina. Por exemplo, um bife grelhado de patinho 1 ou 2 vezes por semana, ou um ensopado de músculo com muitos legumes. Ao invés de fritar, opte por assar, grelhar ou cozinhar lentamente. Imagine um guisado de músculo com batatas, cenouras e ervilhas, cozido até a carne ficar desmanchando. É um prato aconchegante, nutritivo e que fornece todos os benefícios da carne vermelha sem os malefícios dos cortes gordurosos. Equilíbrio é a palavra-chave ao escolher os cortes certos e prepará-los de maneira saudável. Você garante que seu corpo receba nutrientes essenciais para a vitalidade, sem sobrecarregá-lo com gorduras que podem prejudicar seu coração e sua saúde em geral. Então, ao longo da nossa conversa, vimos que fazer escolhas alimentares inteligentes, especialmente sobre a carne que consumimos, é uma das chaves mais poderosas para viver uma vida plena e vibrante depois dos 60. Não se trata de radicalismo, mas de consciência. Entendemos que as carnes processadas, as muito gordurosas, as fritas e as cheias de sódio são armadilhas para a nossa saúde, contribuindo para inflamações, problemas cardíacos, dificuldades digestivas e perda de vitalidade. Mas a boa notícia é que temos alternativas deliciosas e nutritivas.
Descobrimos o poder dos peixes ricos em ômega 3, que são verdadeiros protetores do coração e do cérebro. Vimos como os ovos são uma fonte completa e acessível de proteína e nutrientes essenciais para a memória e os olhos. Exploramos a versatilidade do peito de frango e peru sem pele, que nos oferecem proteína magra para os músculos e energia. E reconhecemos o valor dos cortes magros de carne bovina, que fornecem ferro vital para combater a fadiga e manter a imunidade. Lembre-se, cada pequena mudança que você faz na sua alimentação pode ter um impacto gigantesco na sua saúde e felicidade. Não precisa ser perfeito da noite para o dia. Comece com um passo de cada vez. Troque aquela salsicha por um ovo cozido no café da manhã. Escolha um peixe assado, em vez de uma carne frita no almoço. Prefira um corte magro de carne bovina, em vez de um pedaço gorduroso. Essas escolhas se somam e constroem um futuro mais saudável para você. A vida depois dos 60 não é sobre desacelerar e aceitar as dores e limitações, mas sim sobre aproveitar cada momento com energia, clareza e bem-estar. Seu corpo é seu templo, e o que você o alimenta define a qualidade dos seus dias. Eu adoraria saber o que você achou das nossas dicas de hoje. Você já faz alguma dessas trocas? Tem alguma receita favorita com as carnes que recomendamos? Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Sua interação é muito importante para nós e pode ajudar outras pessoas que também buscam uma vida mais saudável. Se este vídeo te trouxe informações valiosas e te inspirou a fazer mudanças positivas, por favor, deixe o seu curtir e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos conteúdo novo. Estamos aqui para te guiar nessa jornada rumo a uma vida mais plena e feliz. Continue cuidando de você, fazendo escolhas conscientes e nutritivas. Viva sua melhor vida em todas as idades,